gente então estava falando sobre as 4 causas aristotélicas. Então, nas 4 causas aristotélicas, nós temos a explicação da totalidade da realidade. Então, Aristóteles parte do concreto, ele parte de uma explicação do real. Então, ele vai dizer quais são as relações entre os fenômenos, né? Então, buscando partir desse concreto, ele vai dizer que todo fenômeno tem uma matéria, tem uma causa material, todo fenômeno tem uma forma, todo fenômeno parte de um antecedente para um consequente, tem uma causa eficiente, e todo fenômeno tem uma razão de ser, uma causa final. Então a gente viu aqui que a causa material, naquilo que nos interessa, é a matéria da qual o direito é feito. Ora, então o direito diz sempre respeito a uma ação, direito de respeito ao direito diz respeito à ação justa. Então, essa é a matéria própria do direito, aquilo que diz respeito à interioridade não interessa ao direito, né? Então, naquele exemplo que eu dei sobre o inenarrável estado do Rio de Janeiro, se você resolve fazer uma norma jurídica e estabelece que a pessoa tem que ter fé para professar a docência de ensino religioso, isso não pode ser um requisito para o exercício do cargo público, porque a fé de uma pessoa está na interioridade do indivíduo, e ela não pode ser objeto do direito. Tu só pode dizer respeito à exterioridade, ao ato. Entendido essa parte? Okay? A mesma coisa no que se refere à forma do direito. Então, a forma do direito diz respeito a uma determinada igualdade. Direito diz respeito a uma igualdade entre as coisas. Direito diz respeito àquilo que está na relação das coisas. Então eu tenho que analisar cada relação social e verificar que tipo de igualdade se trata. Ora, então nós temos 2 formas principais de relações sociais. As relações dos indivíduos com a sua comunidade, aquilo que é devido pelos indivíduos à comunidade, e aquilo que é devido pela comunidade aos indivíduos. Ora, então nessa forma de relação, a igualdade diz respeito ao critério pelo qual eu vou poder legitimamente estabelecer uma diferenciação entre indivíduos, né? Tratá-los verdadeiramente iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida em que se desigualam. Ora, então, nessa forma de relação,
eu vou estabelecer qual é a legitimidade desses critérios. Ora, e a segunda forma é aquilo que é devido aos indivíduos entre si. A chamada justiça comutativa. Ora, então aqui eu tenho uma igualdade aritmética. Eu não vou levar em consideração os indivíduos, mas eu vou levar em consideração os objetos, a relação aritmética que existe entre os objetos. Ora, então aqui eu vou estabelecer essa igualdade, definir qual seja essa igualdade. Ora, isso vai dar origem a uma importante distinção do direito, que é a distinção do direito público para o direito privado. Qual é a regra fundamental do direito público? Oi? Se faz aquilo que é permitido. A regra fundamental do direito público é estabelecer aquilo que está previsto. Ou seja, no direito público tem que estar definida uma determinada competência. Se essa competência não está definida, não se pode fazer. Então você tem ali delimitado. E esse critério tem que ser um critério legítimo, tem que ser um critério de acordo com aquela divisão aristotélica, né? Entre a aportação, a capacidade de estabelecer os encargos, a condição ou a necessidade, desde que em relação aos outros critérios. Ora, e se eu diferenciar as pessoas por outro critério? É legítimo? Oi? Que nem as loiras? Igual as loiras. As loiras. É legítimo? Não? O critério tem que ter uma pertinência com a finalidade. Então, estabelecer um critério diverso não seria um critério legítimo. Então, eu não poderia fazer essa diferenciação. Então, vejam que a forma é fundamental no direito. A forma tem a ver com a relação. Ela tem que ser uma forma correta. E ela tem que ser uma forma proporcional. Por que proporcional? Porque os indivíduos são diferentes, a gente precisa tratar eles de acordo com essas diferenças. Eles vão ser certinho, todo mundo ganhando a mesma coisa. Então vamos lá. Posso estabelecer uma cota proporcional à porcentagem daquelas pessoas dentro de uma população? Posso ou não? Qual é a cota para negros na Bahia? Qual é a porcentagem da população negra na Bahia? Oi? 80%. Cota de 80%.
para ingresso no ensino público proporcional à porcentagem da população? Legítimo ou ilegítimo? Vocês sabem que eles são caçadores de proporção, né? Eles não souberem calcular a proporção, não haverá misericórdia para vocês nessa matéria. Então vamos lá, legítimo ou ilegítimo? E se fosse em Santa Catarina? Qual a porcentagem da população negra em Santa Catarina? 5%. Uns 5%, né? Depois vocês vejam aí no Google. Cota de 5% em Santa Catarina e 80% na Bahia. O objetivo, oi. Eu acho que o sentido não é quantitativo, é qualitativo. O sentido é qualitativo, é a finalidade, estabelecer uma diversidade no ensino, estabelecer uma diversidade no ensino universitário. Olha, então isso tem que ser proporcional à porcentagem da população. Pelo contrário, estabelecer uma cota fixa talvez seja uma forma discriminatória. Foi isso que decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Estabeleceu que cotas fixas para pessoas negras, por exemplo, ou para qualquer tipo de cota fixa, é algo contrário à Constituição dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles prezam por igualdade. Porque a Constituição dos Estados Unidos estabelece o direito de cada pessoa à igual proteção da lei. Ora, então isso estabeleceria um padrão inadequado de igualdade. Então, nos Estados Unidos você tem uma luta com determinados critérios sensíveis à raça. Ou seja, a raça é um dos critérios que podem ser utilizados para estabelecer uma forma de preferência na universidade americana, mas a cota fixa não. Olha, então aí, porque contrariaria o princípio da igualdade. Entenderam isso, gente? Entenderam? Então vejam que é sutil essa circunstância. Não é qualquer tipo de cálculo formal, mas a cálculo formal estabelecida consoante essa circunstância. Essa é o que vai estabelecer a proporcionalidade, a legitimidade da diferenciação vai ser estabelecida consoante essa circunstância. Se o sujeito é grande, atlético e joga muito bem futebol americano, posso dar uma vantagem a ele no ingresso na universidade norte-americana? Pode. Posso. Por quê? Ele pode ganhar uma bolsa de estudos para poder jogar. E por que isso seria importante?
tudo bem, mas por que dar uma bolsa que o sujeito já é grande, forte, bonito, e ainda vou dar mais uma vantagem? A universidade estabeleceu que uma das finalidades dela é ter um bom time para competir com as outras. Uma das finalidades da universidade é ter um campus diversificado, que abre a possibilidade de competir. Então, quando vocês estiverem participando dos Jogos Jurídicos e a faculdade, lembrem-se disso. Isso é uma fórmula legítima de diferenciação. Então, vejam que aquilo que seja a proporcionalidade adequada ou a razão adequada tem sempre a ver com o critério de distinção em relação à finalidade. E a causa formal. Pega para mim essa coisa aqui, pode falar. Você pega lá. Então tem a ver com a distinção da finalidade, a pertinência com a finalidade. Ora, então vamos lá, causa formal, causa eficiente. Aquilo pelo qual algo é feito, tudo que se move é movido por algo. Causa eficiente, próxima e imediata do direito é o juízo prudencial e a vontade que opera efetivo e realmente o justo. Ora, então na causa eficiente você tem uma correlação entre um determinado fato, um determinado efeito e aquilo que se estabelece em consequência. Então, uma relação entre o efeito e sua consequência. Ora, por que isso é importante? Por que é importante estabelecer essa relação entre efeito e consequência? Para estabelecer aquilo que não pode ser feito. Por que o direito deveria se importar com isso? Não tem ordem. Ter a ordem. Se não tiver uma consequência dos seus atos, é errado. Posso estabelecer uma não limitação ou uma não consequência de atos? Posso, né? No direito privado, eu posso estabelecer a não consequência de determinados atos. São atos neutros em relação ao direito. Então vamos lá, por que isso seria importante? Aquele exemplo que eu dei sobre o bloco de mármore de Carrara de 5 toneladas. Em quanto tempo você me entrega uma estátua de Davi?
que falta para você me entregar uma estátua de Davi? O gênio de Michelangelo Buonarroti, né? Então, falta a vocês e a mim a possibilidade ou o efeito capaz de gerar aquela consequência. Olha, então, em direito, qual seja a causa eficiente de alguma coisa, é algo relevante para o direito. Por quê? Qual é a importância disso para o direito? Define o quê? Não, define a natureza? Não, não é bem a natureza. Oi? Por que é importante eu estabelecer o efeito para chegar à consequência de alguma coisa? Mas eu posso ter comportamentos sem sanção. Por que isso seria importante? Acho que porque o direito precisa acontecer, né? Se a gente não definir o efeito que vai fazer ele acontecer na vida real, ele vira só um conceito para a gente discutir sobre igualdade e não se aplica. Então vamos lá, vocês lembram aquele exemplo que eu dei da velhinha? Aquele velhinha estava andando na rua, eu estou andando na outra calçada, não gosto de velhinhas, dei 8 tiros na velhinha com a minha Luger. Por que eu escapei? Eu escapei. Porque eu escapei da responsabilidade civil. Oi? Porque a ambulância explodiu e o município que vai ter que indenizar os herdeiros da velhinha. Obrigado. Isso é justo? Tecnicamente você não matou a velhinha mesmo. Você foi ter querido muito, mas não foi você que matou. Tecnicamente eu não matei a velhinha, né? Só dei 8 tiros nela, né? Coisa pouca. Olha, e por que o legislador fez uma regra tão absurda, a teoria do dano direto e imediato? Por que não estabelecer uma outra circunstância, a equivalência das condições, tudo aquilo que for condição para uma determinada consequência é considerado causa para fins dessa circunstância? Porque senão você retroage para sempre. Oi? Senão você vai retroagir para sempre. Se eu adotasse um critério como esse, a equivalência das condições, eu estabeleceria uma regressão ao infinito, ou seja, eu estabeleceria algo que poderia regredir. Cada pessoa que cometesse um crime, eu teria que prender a mãe da criatura também. E afinal, se ela não tivesse tido aquele filho, ele não teria cometido aquele crime. A mãe também teria alguma culpabilidade dentro da
equivalência das condições. Ora, então, o direito exige que eu estabeleça aquilo que é eficiente, aquele efeito que, em termos jurídicos, melhor atribuirá uma determinada consequência. Ora, então, na teoria do dano direto e imediato, ou na teoria da interrupção do nexo causal, só é considerado causa de alguma coisa aquilo que efetivamente causou aquela coisa de maneira direta e imediata. Então, das várias teorias possíveis para a causalidade, eu normativamente, então isso é uma causa decorrente de uma norma, né, causa normativa, eu escolho aquela como a causa eficiente. Ora, então, tudo o que existe vai ter uma causa eficiente, vai poder ser atribuível a alguma coisa, um efeito que gera uma determinada consequência. Ora, que causa eficiente? Vamos lá. Perdão, eu não entendi exatamente o que é o juízo prudencial. Oi? Eu entendi o que é a causa eficiente, mas não do direito que seria o juízo prudencial. O juízo prudencial, você estabelece constante a razoabilidade das coisas, aquilo que pode ser atribuível em termos jurídicos naquela circunstância. Por exemplo, eu preciso ter uma relação entre o efeito e a consequência. Do ponto de vista do direito, o que é mais razoável, o que é mais prudente nessa circunstância? Estabelecer toda a multiplicidade de causas possíveis? Eu pegaria a mãe do criminoso, né? Afinal, eu vou estabelecer aquilo que seja o mais congruente com a lógica do direito. Então, eu vou estabelecer essa relação. Então, de acordo com a finalidade, você estabelece o juízo prudencial que vai definir, naquela circunstância, qual é a causa eficiente. Para outra relação jurídica, com outra finalidade, você poderia ter uma outra causa eficiente. Eu tenho que escolher, né? No direito eu tenho que escolher, né? Então, não há uma causa natural. Eu tenho que escolher aquilo que eu vou considerar como causa, né? Então, é o que a gente chama de causa normativa, né? Causa normativa é uma escolha que o ordenamento jurídico faz. Então, nesse caso, a causa eficiente para essa relação é o dano direto e imediato. Entenderam, gente, o conceito de causa eficiente? Ora, professor, oi. E sobre as leis que não têm sanção? Eu não vou ter uma relação de causalidade de acordo com a finalidade. Então, por exemplo, uma dívida de jogo, né? Então, você tem a responsabilidade, mas você não tem a sanção. Por quê? Qual é o objetivo dessa circunstância? Você evitar aquela circunstância, aquele fato. Mas você vai evitar aquele fato sem que aquilo não causa para a sociedade um agravo muito grande. Seria, por exemplo, o outro exemplo que eu dei, o contrato de lenocínio. Se eu vou explorar mulheres, aquilo causa... Lenocínio, as
exploração de mulheres, né? Aquilo causa um agravo à sociedade. Então, é lógico considerar aquilo como crime. A dívida de jogo não, aquilo também é ruim para a sociedade. Eu dou um efeito, eu não dou uma consequência jurídica, eu não permito que você use os tribunais para resgatar aquela dívida de jogo, porque ela é considerada socialmente ruim. Então aí eu estabeleço uma norma mitigada, né? Aquilo é ruim socialmente, mas não tão ruim quanto um crime. Então a solução é diferente. Essa lógica. Ok? Então é sempre uma relação de acordo com uma finalidade. Então a causa eficiente está ligada a essa congruência com a finalidade. A causa final. O que vem a ser a ideia de causa final? O fim como causa é aquilo pelo qual algo se faz. A causa final é o sentido próprio do direito, e que ele é eminentemente teleológico. Telos é fim, né? Finalidade. E que toda conduta humana, sem distinção de efeitos ou consequências, é uma conduta moral. Conduta dirigida em virtude da unidade absoluta de seu fim essencial. Indivíduo é uma realidade, um ente que real e verdadeiramente existe no tempo e no espaço. A sociedade, pelo contrário, não é nenhum ente, senão a organização desses entes humanos. Toda a organização está a serviço do organizado, em relação de meio a fim. A organização social, pois, é meio a serviço do indivíduo, meio sem o qual o homem não poderia desenvolver as suas potencialidades e, portanto, não alcançaria por si mesmo a dita plenitude que supõe o último anseio da alma, o bem supremo. Ora, então toda a sociedade deve supor uma organização para a finalidade. Qual é a finalidade relevante para uma sociedade? O bem comum, a harmonia. Uma sociedade hedonista, onde assistiríamos ao Flamengo jogando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou então uma sociedade baseada na banheira do povo, mulheres de biquíni se estapeando em geleca verde, um pay-per-view 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é legal? Muita gente paga para ver, pagaria para ver. Isso, o Gugu tinha altos índices de audiência. Ora, isso não seria razoável dentro da teoria aristotélica? Não é muito virtuoso. Por que não? Isso é interessante para uma parte do coletivo. Isso é interessante para uma parte. Que tipo de relação é uma relação hedonista? Você está atuando com a parte baixa da alma, né? Então, consoante a teoria aristotélica, os fins fundamentais é quando você utiliza a sua alma
bens nobres são aqueles nas quais você faz o controle da sua alma apetitiva através da sua vontade, da sua alma irascível, para fazer dominar aquilo que é a melhor parte da alma, que é a racionalidade. Então, a alma racional, através da vontade, controla a alma apetitiva. Então, o sujeito deixado à sua própria circunstância vai ficar lá vendo o peitinho das mulheres se estapeando em geleca verde. Então, ele precisa controlar essa vontade através da sua alma racional. Então, para Aristóteles, o objetivo ou a finalidade é estabelecer essa circunstância. Ora, o que é um objetivo legítimo? Para que servem as sociedades? Quer resolver participar de uma sociedade Para sobrevivência. Porque o indivíduo é um bem ser social. O indivíduo é um ser social, poderia não ser, né? Está aí largado, pelados para não me deixar mentir, né? O indivíduo não precisa dos outros. Cada um pode fazer por si mesmo, viver por si mesmo, melhorar suas habilidades. Mas largados pelados, eles vivem muito mal. Eles vivem muito mal, né? Qual o objetivo da sociedade? É viver melhor, estabelecer aquilo que seja o fundamental. Então, para Aristóteles, o objetivo fundamental, o bem supremo em uma sociedade é a eudaimonia, é a ideia de felicidade. Ora, e qual é a máxima felicidade? Um pay-per-view de mulheres se estapeando em geleca verde 24 horas por dia? Isso é a felicidade? Não. Para Aristóteles, apenas aquilo que diz respeito à alma racional, a ideia de felicidade. Então, a felicidade aristotélica está ligada a essa ideia fundamental. Então, a felicidade é aquilo que está conforme essa vontade superior. Então, as sociedades existem para atingir os fins da alma racional. Então, o bem supremo é viver conforme essa racionalidade. Em consequência, define-se para o professor o indivíduo como o fim necessário, a sociedade como um meio necessário. Nenhum dos dois pode prescindir do outro.
Daí que as relações de coexistência e convivência dos indivíduos entre si, que é possível subordinando os bens comuns de uma coletividade ao bem em si, que é também, por essa razão, o bem do indivíduo, e, por sua vez, o bem comum de toda a comunidade. O bem comum é comum em razão do destino comum dos homens, não comum no sentido de comunidade oposto ao indivíduo. Devemos distinguir a respeito da causa final o fim e o meio. Geralmente se distinguem, outras vezes se confundem. Com efeito, pode ser fim aquilo para o qual algo se faz, ou fim meio, aquela coisa na qual e para a qual o fim se consegue. Diz ele, a construção de um dique compreende uma parte, a construção mesma do dique, e por outra o fim que se deseja conseguir com tal obra, que não é outro senão a irrigação e a fertilização do solo. Como se vê no exemplo, o bem que envolve todo o fim não está no dique, senão nos efeitos que se logram mediante o funcionamento da obra. Então, a finalidade é aquilo que se busca alcançar. A finalidade é aquilo para o qual se estabelece alguma coisa. Ora, então essa circunstância está ligada à ideia de uma excelência moral. Qual é a finalidade da sociedade em Platão? Que cada um exerça bem a sua própria função. Porque se cada um exercer bem a sua própria função, a sociedade como um todo vai ser bem exercida. Ora, então essa ideia vai permear a ideia platônica. Ora, mas quem consegue estabelecer qual é a excelência moral de uma sociedade? Para Platão. Apenas aquele que entendeu a realidade, contemplou a totalidade da realidade. Esse terá condições de estabelecer quais são os fins necessários nessa circunstância. E Aristóteles? O próprio objeto já é. Quer dizer que cada coisa é definido pela sua própria razão de ser? Não, as razões não são intrínsecas às coisas, né? As razões são razões sociais, né? São razões definidas socialmente. Vamos lá, gente. Um sujeito completamente desprovido de bens materiais é um cidadão? Ele só tem um shortinho. Ele é um cidadão? Se você está lá, né, você foi escolhida, olha que coisa legal, como mesária numa sessão eleitoral. Você está lá exercendo a sua função de mesária. E aí vem esse cidadão que só tem um shortinho e
ele tem o seu registro naquela zona eleitoral. Você deixa ele votar? Se ele tiver documento. Se ele tiver documento, ele não tem um documento, ele só tem um fortinho. Então, pode votar. Tem que ter algo para identificar ele. Diante do Estado. Mas ele está dizendo que ele é ele. Mas ele não vai ser reconhecido pelo Estado. Então, ele só vai ser conhecido pelo Estado se ele tiver um determinado conjunto de bens materiais, ou se ele estiver de acordo com determinados padrões. Só com um shortinho você não deixará ele votar, porque ele não estará adequadamente trajado para exercer aquele fator cívico. Ele não terá um comprovante, um título de eleitor que assegure que ele é ele. Então, para que a pessoa exerça o mais básico dos atos da cidadania, ele precisa ter um determinado conjunto de bens materiais. Ora, se ele precisa ter um determinado conjunto de bens materiais, como estabelecer essa correlação, ou como estabelecer essa finalidade? A finalidade existe a partir de um determinado propósito. Ora, então, a cidadania, por exemplo, é algo material. Então, para que uma pessoa exerça tudo aquilo que ele pode ter, para que ela passe de potência a ato, ela precisa ter um determinado conjunto de bens materiais. Então, você só vai admitir o exercício da cidadania se ele tiver um determinado conjunto de bens materiais. Embora ele seja formalmente um cidadão, para o exercício dessa cidadania, ele vai precisar, em concreto, desse conjunto de bens materiais. Pelo menos uma camisa, um chinelo e um título de eleitor são essenciais para que ele exerça a sua cidadania. Passe daquilo que ele potencialmente pode ser, aquilo que ele é, ou aquilo que ele pode exercitar. Ora, então toda a finalidade está ligada a essa racionalidade. Estabelecer o que seja alguma coisa, o que seja a causa final de alguma coisa, significa estabelecer essa congruência entre o fim social e o interesse de toda a coletividade. Olha como a coisa só piora para vocês. Vocês têm que estabelecer qual é a causa eficiente e agora vocês têm que definir qual é a finalidade de cada coisa. Ora, então Aristóteles vai definir essas circunstâncias e vai dizer que qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa tem essa aptidão, desde que se dedique a essa circunstância, desde que se dedique a esse propósito. Perfeito, gente? Oi. Então, eu entendi, precisa haver uma série de fatores para que se chegue
na causa final. E esse fator tem que ter uma congruência com o interesse da sociedade. Quer dizer, eu só deixo uma pessoa votar se ela tiver um determinado conjunto de bens materiais que puder legitimamente exercer aquele ato. Então não é automático, não é uma circunstância automática. Oi? A excelência moral é você estabelecer para cada circunstância a congruência com aquela finalidade da sociedade. Então, além das circunstâncias normais, você tem que estabelecer qual é a finalidade de cada coisa. Para quê? Para quê? Para o que aquela coisa existe. Então, a finalidade de cada coisa. Ora, então vejam que Aristóteles exige um engajamento das pessoas nessa circunstância. Aristóteles exige uma racionalidade, e ele vai dizer que essa racionalidade é possível desde que essas pessoas tenham esse compromisso social, tenham esse compromisso estabelecido com a sociedade. Então eu não preciso de um rei filósofo, mas eu preciso esse compromisso com essa racionalidade. Claro, gente, até aqui. Bom, esse é o mundo aristotélico, esse é o mundo da racionalidade dos gregos. E os anti-aristotélicos, onde eles estão? Aqueles que não acreditam em Aristóteles. Desenvolvendo outras teorias. Onde estão os anti-aristotélicos? Pega aí no celular, bota aí no Google. Bota celular, cabeça, praça. Praça. Bota imagens. Intervenção extraterrestre. Vocês viram isso, gente? Olha só. Onde estão os anti-aristotélicos aqui? Que vão estabelecer que a causa das coisas não está nesse mundo, mas está na transcendência, está em outro mundo. Ora, então, se você considera que a causa das coisas está em outro mundo, o que você faz? Bota um celular na cabeça e pede golpe militar para os extraterrestres. Não? Está vendo a razão pela qual você está aqui às 7 da manhã estudando Aristóteles? Para não pagar mico na internet. É por isso que você estuda Aristóteles. Por isso que você acorda às 7 da manhã. Por isso que você está aqui com afinco estudando Aristóteles e mantendo a sua integridade moral preservada. Você podia estar lá fora com o celular na cabeça. Mas está aqui estudando. Está vendo? Isso é um serviço de utilidade pública. Você não está lá fora pagando mico na internet. Entenderam, gente? Olha, eu posso criar uma coisa fora da
não estou limitado àquilo que existe, eu posso falar qualquer coisa. Está vendo aqui os feijões mágicos que curam a Covid? Você não está vendo. Por quê? Porque você não tem uma suficiente fé. Você não está, ou você não tem fé suficiente para ver os feijões mágicos que curam a Covid. Sobre a transcendência eu posso falar qualquer coisa. Esses são aristotélicos. Esses são aqueles que não vão buscar a racionalidade que vem lá dos gregos. Claro, gente, entenderam? Em relação ao direito com essa circunstância, então Aristóteles estabelece a racionalidade das coisas, a racionalidade desse mundo. Ora, e por que é importante que o mundo seja racional? Vamos ver aí o Código Civil. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Dessa. Oi? Não entendi. A manifestação de vontade, ou seja, aquilo que eu falo, ainda subsiste, ou seja, é válida, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Você fala alguma coisa, mas você faz uma reserva mental de que eu não quero aquela coisa. Entenderam a hipótese? Né? Dou R$500 para quem trouxer o meu cãozinho perdido. Mas você raciocina, eu faço uma reserva mental. Quando a pessoa chegar com o meu cãozinho, não vou dar nada para ela. Reserva mental. Vale o direito? Por que não vale? É interior? Porque é interior, não tem uma correspondência com a causa material aristotélica. Então, aquilo que não exterioriza não pode ser objeto do direito. A reserva mental não pode ser objeto do direito porque não se exterioriza. Artigo 111. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Quem cala consente, ou quem cala não diz nada. Qual é o valor jurídico do silêncio? O silêncio tem um valor jurídico? Deixei um objeto em consignação num antiquário, uma antiguidade de família, e disse que se atingisse um preço, R$500, o antiquário deveria vender. 6 meses depois, ou 8 meses depois, aparece um comprador e o dono da loja de antiguidades vende, sem consultar o proprietário. Aí o proprietário, sabendo disso, diz o seguinte: olha, aquilo valorizou tremendamente, você não poderia ter vendido.
Vale a venda ou não vale a venda? Vai. Por quê? Porque ele tinha estabelecido uma circunstância antes. Se ele quis mudar depois, ele tinha que ter avisado. Tipo assim, agora valorizou, não aceito mais essa. Eles tinham um acordo. As circunstâncias mudaram, porque o dono da loja de antiguidades deveria saber disso. Sim, não. Qual é o valor jurídico do silêncio? Oi. Só aquilo que é expresso pelo mundo direito. Então, o valor jurídico do silêncio é nenhum. Aqui, por exemplo, você teria um valor, você tem que decidir se vale ou se não vale. Há uma decisão pregressa, né? Aquela decisão se mantém ou não se mantém? Havia uma obrigação de estabelecer de maneira diversa, caso ele não quisesse fazer a venda? Havia, porque é comércio, né? Então, caso você quisesse mudar essa circunstância, você tinha que falar. Ora, então, via de regra, o valor jurídico do silêncio é nenhum, ou seja, quem silencia não diz nada, nem sentido nenhum, exceto se as circunstâncias estabelecerem que aquilo tem um determinado valor. Então, as circunstâncias ou os usos os autorizaram. Então, eu vou interpretar nessa circunstância. Ora, que causa é essa? Formal. Qual o sentido da igualdade? Qual o valor que eu estabeleço naquela determinada circunstância? Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a fé e os usos do lugar da sua situação. Boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? A obrigação de correção e lealdade. Os negócios devem ser interpretados conforme a boa-fé. Como estabelecer essa correlação? Ou como definir essa correlação? Então, aqui, uma questão que vai
Como definir essa correlação? A ideia de boa-fé objetiva. Qual o alcance dessa determinada circunstância? O que significa cumprir um negócio jurídico conforme a boa-fé? Não tentar pular a lei, não tentar agir de forma que você vai infringir sem infringir. Sossegar. Vamos lá, você vai comprar um carro usado. Qual é a obrigação que decorre para o comprador do carro usado? Estabelecer a situação atual dele. Ah. Dizer os problemas, dizer. Não, do comprador. Você vai comprar um carro usado. Você não tem nenhuma obrigação. Você pode chegar livre, leve e solto. Não, tem que ter o comprometimento de pagar aquilo que é devido ao vendedor. Não, olha só. Você vai comprar um carro usado. Você pode ter qualquer circunstância ou você tem uma obrigação? Você compra um carro usado de qualquer um? Não. Que tipo de cautelas você toma ao comprar um carro usado? Ver se o carro funciona, se ele está em boas Esse condições. vendedor é confiável. O que mais? Você vai verificar se aquele carro tem as condições necessárias, né? Então você vai levar um mecânico para verificar aquele, ou alguém que tenha um conhecimento técnico naquela determinada circunstância. Aquele carro é velho e o sujeito botou está corroído pela maresia. E o sujeito foi lá e botou uma série de plastiques e pintou por cima. Você pode, aí o cara te vendeu o carro. Você pode naquela circunstância que você foi enganado. Sim. Ele tinha inclusive intenção de te enganar. Qual é a sua obrigação como comprador de um carro usado? Visualizar os possíveis defeitos. Visualizar os possíveis defeitos, né? Então você tinha a obrigação de acautelar o seu próprio direito. Aquilo era evidente que não estava naquela circunstância, né? Então, você não poderia anular o negócio jurídico nem impedir o abatimento do preço, porque seria um defeito auto-evidente, né? Talvez até não tenha sido feito por aquele proprietário. Mas você vai comprar o mesmo carro e o carro está prestes a bater o motor. O que você faz se você vai vender um carro prestes a bater o motor? Não, você mistura óleo queimado com banana amassada, porque ele vai rodar durante algum tempinho, enganando o possível comprador, pelo menos até que você o venda. Posso anular essa venda agora? O cara é de má fé.
carro, não é falsificado. Ele só vai bater o motor, mas é um carro. Ele só não vai funcionar, né? O vício era imediatamente evidente? Não. Qual era a obrigação do vendedor? Agir consoante a boa-fé, a obrigação de correção e lealdade. Ele tinha essa obrigação definida, ou ele tinha essa circunstância. Na medida em que ele mascara essa realidade, ele está contrariando aquilo que era a expectativa legítima. Qual a diferença dessa para outra situação? Que eu não deixei você anular o negócio jurídico, nem pedir o abatimento do preço. Que a primeira era o fator externo e a outra só o fator interno que não dava para prever? Não. Na primeira você tinha como ter visto que o carro estava meio capenguinho. Na primeira, aquilo era evidente. Você tinha a obrigação de acautelar o seu próprio direito. Na segunda, não. Você tinha um vício oculto. Então, consequentemente, você está violando o artigo 113 do Código Civil. Entenderam isso? Professor, não seria o que eu falei, externo? Seria um problema externo? A primeira seria um Não, sim, mas qual é a razão, o porquê? Por que no primeiro caso você não poderia pedir o abatimento do preço e no segundo caso você poderia? Porque a sua obrigação como comprador, você vai comprar um carro usado, é cautelar o seu próprio direito. Então, se você não viu um negócio que era evidente, que ali tinha plástico e tal, o problema é seu. Entendeu? Então, mas daí eu tinha dito que era um problema externo, né? Por isso que não podia bater. Não, então, mas qual é a razão de ser? No primeiro caso, o problema é absolutamente evidente, perceptível. No segundo caso, não. É um vício de má fé, um vício escondido. É um vício que eles chamam em direito um vício oculto. Entendeu? O que é uma obrigação de boa fé? Você se conduzir com correção e lealdade. Você tem que definir qual é a finalidade de cada circunstância. Você está comprando um carro usado, você sabe que não é novo, você sabe que... então, qual é a sua obrigação? Acautelar o seu próprio direito contra vícios evidentes. Então, essa é a sua obrigação. Qual é a do vendedor? Não praticar vícios ocultos, entendeu? Isso é agir de boa fé. Oi. Então, isso porque eles criam uma oportunidade de cancelar mesmo? Ou de cancelar ou pedir o abatimento do preço. Eu te cobrei 50 mil, mas se é um carro que o motor vai bater, eu vou reduzir para 30, né? E fazer retiro, né? Entendido, gente? Tem a ver com Aristóteles. O mundo é aristotélico, o mundo tem causalidade. E você tem que examinar, você tem que saber o que está por trás das coisas. Então, a exigência aristotélica é que todos deverão se enquadrar nessa lógica, todos deverão estabelecer aquilo que é o fundamental, aquilo que é próprio de cada coisa. Ora, então, Aristóteles vai estabelecer que o mundo é racional, mas para estabelecer qual é essa racionalidade, você tem que entender a causalidade das coisas, você tem que entender a racionalidade intrínseca que existe nas coisas. Qual é a vantagem disso para aquele sujeito que só sabe o código?
diferença entre o estudante de Direito da UERJ e aquele da Estácio? Oi. O direito possui diversas fontes, não é apenas a lei, tem a fonte da questão histórica, da questão pedagógica. Então, um estudante da UERJ vai entender a racionalidade intrínseca que existe nas coisas. Entender a racionalidade intrínseca significa entender como funciona, como as causalidades se estabelecem. E o outro, o estudante da Estácio? Ele pega na letra da lei. Se não tiver a regra, ele está ferrado, então ele não vai entender o mundo, ele não vai saber como o mundo funciona, porque não há regrinha para resolver o problema. E o direito é completo? Não. Acredito que não, porque o direito é distinto da moral, mas tem coisa que direito pode. Não é isso, olha só. Estou perguntando se o direito é completo. Acho que o direito é completo, mas a lei não é completa. E se a lei não é completa, como é que você completa as circunstâncias? Entendendo a lógica. Entendendo a lógica que está por trás das coisas. O que significa dizer, com o artigo 13, que os negócios jurídicos interpretados conforme a boa-fé objetiva, a obrigação de correção e lealdade que deve existir em cada negócio jurídico? Você vai ter que entender a finalidade para a qual aquele negócio está sendo feita e qual é a correlação dessa finalidade ao seu dever naquela circunstância. Ora, então o código vai estabelecer a norma geral, mas é você que tem que fazer a relação dentro daquela norma com aquela circunstância. Você é uma máquina de calcular, você tem que calcular todas as possibilidades. E calcular todas as possibilidades significa estabelecer esse entendimento do mundo. É para isso que você estuda Aristóteles, senão você vai acabar com o celular na cabeça, pedindo a intervenção do extraterrestre. Entendeu? É importante dar Aristóteles às 7 da manhã por causa disso. Ok? Está claro, gente, até aqui? Entenderam? Então vejam, o Código Civil, ele estabelece o início do entendimento, mas é você que vai ter que comatar essas lacunas estabelecendo qual é a lógica. Muitas vezes aquilo que o direito estabelece não é uma norma definida. Objetiva, que está lá no artigo 113.
obrigação de correção e lealdade. Por que eu escrevo isso dessa maneira e eu não defino todas as situações nas quais a circunstância vai se estabelecer? Seria impossível, né? Definir todas as circunstâncias. Ora, então, aqui eu tenho aquilo que depois vocês vão aprender direito, viu? É uma cláusula geral. Cláusula geral é uma norma, uma vagueza socialmente típica, ou seja, é uma norma aberta, que dá ao ordenamento jurídico a possibilidade de você fazer um reenvio daquela circunstância a um outro subsistema social e dar a esse subsistema social uma juridicidade naquela circunstância. Ora, que tipo de reenvio eu fiz aqui? Compra e venda de carro usado. Existe uma norma, existem expectativas daquilo que deve ser a atitude de um comprador e daquilo que deve ser a atitude de um vendedor. Qual é a atitude esperada de um comprador de carro usado? Saber analisar os possíveis problemas. Acautelar o seu próprio direito, prevenir os possíveis problemas. E qual é a atitude esperada de um vendedor de carro usado? Ser leal, né? Não esconder os vícios que aquele produto puder ter. Ora, então, através da cláusula de boa-fé objetiva, eu faço um reenvio a outro subsistema social. O subsistema que rege a compra e venda de um produto que não é novo, estabelecendo e dando juridicidade às normas que definidas naquele subsistema social. Olha, então, para você fazer isso, você precisa entender isso dentro da lógica. E quem dá o sistema lógico para isso é Aristóteles. Entenderam? Oi. O subsistema social não seria qual? Um subsistema das relações que tratam de uma compra e venda. Comportamento esperado das partes na compra e venda de um carro usado. Isso é um subsistema social. Existem normas pelas quais você se conduz diante dessa situação. Quais são as normas? Aí você dá a esse subsistema uma juridicidade através da cláusula de boa-fé objetiva. Você vai dizer que aquelas normas daquele subsistema social são a obrigação de correção e lealdade nesse sistema. Então, isso impõe ao direito um ônus. O ônus da narratividade, de você construir uma narrativa para preencher o conteúdo daquela cláusula geral. Oi? Então, meio que
geral seria o até objetivo, o subsistema é a convivência. Não, olha só. Existem várias circunstâncias. Você tem uma cláusula geral. O que é uma cláusula geral? É uma janela, uma abertura num sistema social para que você dê juridicidade àquela circunstância. Quando você for aplicar aquela norma no caso concreto, você vai definir que circunstância é aquela. Deixei um objeto em consignação no antiquário, dei uma instrução. Se aparecer um comprador, vende por esse preço. Qual é a coisa subentendida? Dentro daquela circunstância, eu deixei ali em confiança. Eu não preciso novamente que a pessoa me consulte. Aquela regra vale naquela circunstância. Se eu quiser modificar essa regra, eu tenho o ônus, a obrigação de deixar isso expresso. Se passar 6 meses, você não vende mais. Entendeu? Aquela é a regra do subsistema para vender uma atividade em consignação. Quer dizer, cada subsistema social tem a sua regra própria. Através de uma cláusula geral, eu dou juridicidade a essa regra. Oi? Você podia voltar rapidinho na relação do artigo 11 com a cláusula formal? Do artigo... 111. Então, o artigo 111, você tem o silêncio importa a anuência se as circunstâncias assim o autorizarem. Como é que funciona a compra e venda de uma antiguidade? Então, se você deixa uma coisa em consignação num antiquário, você estabelece as instruções pelas quais você quer que aquela coisa seja vendida. Então, você estabeleceu um preço. Se você não queria que ela fosse vendida depois de 6 meses, poderia haver variação no preço, você tinha que deixar essa regra expressa. Por quê? Porque o comércio estabelece que aquilo é uma relação imediata. Apareceu um comprador, você vende, exceto se o proprietário tiver feito uma restrição. Não, depois de 6 meses ele consulta de novo. Se não tiver essa regra, vale a regra inicial, entendeu? Aquela venda é válida, entendeu? Eu não entendi a relação com a causa formal. Como a causa, qual é a igualdade que eu vou estabelecer? Qual é o sentido dessa igualdade? Eu estou na justiça comutativa, relação entre indivíduos. Relação entre indivíduos de acordo com um parâmetro. Qual é o parâmetro naquele subsistema social? Eu vou definir a regra específica. Se eu deixei um objeto em consignação lá, eu estou autorizando aquela pessoa a vender de acordo com as minhas instruções. Se eu queria ter um procedimento diverso, eu teria que fazer uma restrição das minhas instruções. Se passou 6 meses, pode haver uma variação do preço. Só vem, você tem que me consultar de novo para eu saber se ainda tem interesse em vender. Se eu não fiz essa restrição, você tem autorização para vender, porque essa é a prática dos comerciantes. É a prática do comércio, entendeu? Eu dou a um subsistema social uma juridicidade através de uma cláusula aberta, né? Que a gente chama de cláusula geral. É uma janela de abertura do sistema para dar juridicidade a outros subsistemas sociais. Entenderam isso, gente? Então, Aristóteles estabelece toda uma lógica. Então, o nosso sistema é aristotélico. O que vocês têm que saber da circunstância? Qual é a qualidade? O direito penal é causal no sentido aristotélico? Bota aí, discurso possessor.
esforço possessório. É a faculdade legal do possuidor de defender a sua posse ou recuperá-la imediatamente após uma escolha, perda da posse, ou uma perturbação da posse, usando a sua própria força e sem exceder o necessário para a defesa. O sujeito está lá, vai invadir uma residência e é à noite, você não consegue enxergar o agressor. E está lá a velhinha, sozinha naquela propriedade erma e coisa. E a velhinha só tem uma R15. O que ela faz? Atira. Mesma situação agora durante o dia. O sujeito está lá com uma faquinha de 2 centímetros. Mesma velhinha, mesmo a R15. O que ela faz? Atira. Não é mais uma velhinha, é um sujeito forte com aquela circunstância, o mesmo a R15. Podia ter tentado outra coisa antes. Então, nessa circunstância, não cabe fazer essa defesa. Então, aí, excesso culposo na legítima defesa. Então, via de regra, você não pode fazer uso das suas próprias razões, exceto na legítima defesa ou no esforço possessório, na proteção da propriedade. Mas essa legítima defesa tem que ser proporcional à agressão. Então, se o sujeito tem condição de se defender e o ataque não é um ataque mortal naquelas circunstâncias, em que limitar os meios legítimos para a sua defesa. Ou seja, é um raciocínio aristotélico de causalidade. Entendeu? O direito é aristotélico, né? A menos que você queira consultar os ateus. Mas, para a imensa circunstância do mundo, as causas das coisas estão no próprio mundo. Entenderam isso, gente? Então vejam que Aristóteles traz uma vantagem enorme em relação a Platão, né? Platão estabeleceu aquilo que é um governante ideal, o que um governante ideal deve ter e quais são os requisitos para que eu tenha uma sociedade bem ordenada. Na sociedade bem ordenada aristotélica, você prescinde do rei filósofo. Qualquer um, usando da sua racionalidade, vai poder chegar àquela determinada circunstância. O mundo é racional, mas o mundo implica no uso legítimo dessa racionalidade. Então, você tem que preparar para aplicar essa racionalidade. Você tem que estudar para entender a racionalidade intrínseca do mundo. O mundo está além das aparências. O mundo é inteligível. Então, cabe ao ser aristotélico entender essa racionalidade intrínseca das coisas. Cada coisa tem a sua racionalidade intrínseca. Qual é a vantagem disso? Poder abranger mais problemas?
Você está lá, a última questão do concurso público, aí vem o desembargador e pergunta qual é a natureza jurídica do cadáver. Se você responder certo, você vira juízo. Se responder errado, Ele já é coisa, né? É. Quando você morre, você perde a cidadania, você é qualquer coisa. O cadáver é qualquer coisa. O que um cadáver tem diferente de um lápis? Ele já foi uma pessoa. Ah, ele já foi uma pessoa antes, então ele merece o respeito que o lápis não merece. Por já ter sido uma pessoa. Ora, então você não pode fazer qualquer coisa em um cadáver como você poderia quebrar esse lápis. Entendeu? Então, a natureza jurídica de você não saiba a natureza jurídica de um cadáver, você tem como intuir que um cadáver vai exigir um respeito, um cadáver é um objeto moral, não é. Bem, você responde um objeto moral, você vira juiz. Entendeu? Entenderam, gente, até aqui? Então, olha só, isso resume as questões das causalidades aristotélicas. Então, entender o sistema aristotélico significa entender a funcionalidade dessas causas. Então, bem aplicar as causalidades aristotélicas vai te ajudar a entender as coisas, vai te ajudar a entender como o sistema, sim, no direito constitucional, no direito penal, no direito civil, etc. Aristóteles vai estabelecer a fórmula de entendimento das coisas. Ok? Gente, vamos agora fazer uma interrupção. A Alessandra vai explicar algumas questões aqui importantes sobre aquele trabalho que vocês fizeram e vai dar uma palhinha também sobre essas questões de justiça comutativa e distributiva. Bom dia, professor. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, turma. Eu fiz algumas anotações, li os trabalhos da resenha da Jornada Ética Brasileira, lá da EMERG, né? Então, os trabalhos estão extremamente bons, tá, professor? Então, eu vou aqui fazer as críticas, não vou fazer os elogios, tá? Porque é versículo, são as críticas. Então, eu trouxe 4 dicas. A primeira, sobre redação, essas dicas são ao meu ver, tá? Eu ainda não consultei o professor se esses meus critérios são os mesmos adotados por ele, tá? Então, primeiro, na redação, é importante fazermos uma oratória de sujeito, verbo e complemento. Sujeito, predicado. Porque períodos muito extensos dá a sensação de que foi, aspas, Ctrl+V, Ctrl+C, fecha aspas, do Google. Tá? É possível verificar que alguns não foram escritos pelo aluno, tá? Foram tirados, eu sei que é muita coisa, mas é importante, é melhor a gente fazer um texto curto do que fazer um texto extenso, mas nitidamente tirado da internet. E a gente sabe também que tem hoje recursos tecnológicos de que a gente joga o áudio, a tecnologia transcreve e aí você copia isso, tá?
Sim, não estou generalizando. Houve alguns, isso é possível a gente detectar. Tá? Então, mais vale a gente fazer assim, um tema que eu achei importante, uma passagem que eu achei importante daquela palestra, e você pode até transcrever, porque a palestra é gravada e tal, mas a gente nota que a redação é sua. E outras, a gente nota que não foi o aluno que escreveu aquela redação. Ele pegou na internet, tá? Para anotar isso. Teve uma segunda dica, que esse erro já aconteceu comigo, lençóis, professor. Eu lancei uma decisão no sistema com assinatura digital e não conseguia mais tirar. Teria que ligar para a informática, no tribunal, né? O que eu lancei? Uma decisão que eu tinha colado outra, embaixo eu esqueci de apagar. Entendeu? Eu colei um modelo, mudei, e aí lá embaixo ficou algo diferente, aqui não tinha nada a ver. Só que aí eu fui para mais muito lá embaixo, eu não conferi. Então, hoje em dia, com essas técnicas, fui clara. Então, teve aluno que acabou, não, mas não comprometeu não, porque era um texto totalmente diferente. Até pesou a favorável ao aluno, e ele estava no arquivo dele. Entendeu? Pesou favorável ao aluno. Entendeu? Então, o texto era do assunto. Aí, pulando algumas linhas, lá embaixo tinha um texto que não tinha a ver. Tá? Então, atenção a isso, a gente fazer uma revisão disso. Esse erro vai ser cada vez mais comum. Isso já aconteceu comigo. Tá? E a última observação, deixa eu ver aqui, teve aluno que, então, o trabalho ministrado foi uma resenha da palestra. Aí teve um aluno que pegou um tema, por exemplo, governança, foi e escreveu sobre esse tema, mas que uma forma que não foi abordada na palestra. Tá? Então eu vou lançar os links tá? Não para essa prova, né? Porque o abordado lá na palestra, mas eu vou só lançar os links porque os temas realmente foram muito interessantes. Eu vou lançar os links no grupo, mas que não seja obrigatório para a prova, eu acredito, né? Obrigada, professor. E quarta-feira, se precisar, à disposição. Bom, gente, bom, então isso é questão importante, gente. Quando vocês fazem uma resenha, isso que a Alessandra falou, é importante que vocês se atenham àquilo que foi explanado. Então, para que vocês saibam depois escrever um texto jurídico, fazer um artigo, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que vocês têm que saber é reproduzir um texto. Isso é fundamental, né? Então, a resenha é exatamente você ser o mais fiel possível àquilo que foi explanado, né? Quer dizer, porque isso é essencial, né? Vocês já viram um quadro cubista? Já viram, né? Aquela coisa horrorosa, né? Feia. Picasso não sabia desenhar. Obviamente que ele sabia, vai ver a fase rosa, a fase azul de Picasso. A figura humana é absolutamente perfeita. Ele depois vai, dentro de uma tendência artística legítima, ele vai desconstruir a figura humana. Você precisa primeiro saber desenhar a figura humana para depois desconstruir. Então, isso é absolutamente essencial. Você precisa saber explanar o pensamento de um autor para depois você fazer uma crítica, uma abordagem circunstancial. Não pode ser essa circunstância. E a resenha é exatamente isso, né? Você expor exatamente aquilo que um autor falou, né? Então, isso é importante dentro de uma... Então, se foi incompleto, se deixou um assunto importante de fora, é uma resenha ruim, entendeu? Então, isso é... Então, vocês estão no primeiro período, mas é importante você já pegar essa ideia, né? A resenha tem que conter os pontos básicos que foram abordados
determinada circunstância. E por que é mais importante em direito? Isso vocês sabem. O juiz precisa saber fazer resenha? Precisa, né? O juiz precisa resumir o processo. Um processo de 2.000 páginas, ele tem que fazer uma resenha daquilo tudo. Isso se chama relatório. Relatório da sentença. Então, é a primeira parte da sentença de um juiz. Depois ele faz a parte dispositiva da sentença. Por que eu estou decidindo porque eu vou explicar alguma coisa, explicar por que eu estou decidindo. E depois ele decide a parte dispositiva da sentença. Então, relatório, a parte da decisão, os fundamentos da sentença, a decisão. Então, a sentença de juiz é sempre esse raciocínio. Então, ele precisa saber resumir o processo, precisa fundamentar aquilo que ele está dizendo, precisa decidir. Então, é sempre isso que é uma decisão. Então, vocês fizeram a primeira parte, que é o relatório de alguma coisa. Então, isso é importante, né? Claro, gente, até aqui, essa parte de hoje foi um pouco mais longa. Vocês combinaram, foi quarta-feira? Eu venho... eu acho que eu venho também na MT, que eu acabei não dando essa parte dos problemas, né? Depois da aplicação da Aristóteles, a gente vai ter que fazer problemas, né? Então eu venho também, Alessandra, a gente dar essa aula juntos, que é exatamente pegar problemas concretos e a gente vai resolver, que aí é o que vocês vão fazer na prova, né? Porque direito é isso, gente, é vocês aprender, pegar esse conhecimento teórico e aplicar em situações práticas. Isso é o que vocês vão fazer a vida inteira, entendeu? Então vocês precisam ter a capacidade de entender um problema e resolver aquele problema. Ninguém contrata um advogado para o cara ficar falando lá, ele contrata para resolver problemas, entendeu? Ok? Então é isso. Quarta-feira, então, a gente trabalha Aristóteles em problemas.